Você sempre ouviu que ser gentil é uma virtude, certo? Mas e se eu te dissesse que a gentileza pode se tornar uma armadilha silenciosa que está te machucando sem que você perceba? Muitas vezes, ao tentar agradar, evitar conflitos ou ser sempre compreensivo, acabamos caindo em um ciclo de exaustão, manipulação e perda da própria identidade. Neste vídeo, vamos revelar o lado sombrio da gentileza e como ela pode estar te impedindo de viver com equilíbrio e autenticidade. Vou te mostrar 8 maneiras surpreendentes como a bondade sem limites pode ser prejudicial e, mais importante, como encontrar o caminho certo entre ser gentil e se proteger. Acompanhe cada detalhe até o final, pois entender isso pode transformar a forma como você se relaciona com os outros e com você mesmo. Afinal, a verdadeira virtude não está em agradar a todos, mas em agir com sabedoria. Vamos começar. Dão da aprovação, a liberdade de ser autêntico. Quantos gestos de gentileza nascem do medo e não da virtude? Quantas palavras doces são ditas não por convicção, mas pela ânsia de aceitação? A busca pela aprovação é uma corrente invisível que aprisiona a alma, pois aquele que se curva ao olhar alheio perde o domínio sobre si mesmo. A verdadeira liberdade não está em agradar, mas em agir conforme a razão e a retidão. O estoico compreende que o valor de um homem não se mede pelos elogios que recebe, mas pela coerência de seus princípios. Se nossa bondade depende da resposta dos outros, ela não é verdadeira, mas um disfarce. Quem vive na expectativa de ser querido por todos se condena à eterna insatisfação, pois jamais terá controle sobre o julgamento alheio. A sociedade exalta a gentileza, mas muitas vezes não percebe o peso oculto que ela pode carregar. Se a bondade se transforma em um meio de evitar conflitos ou conquistar favores, ela perde sua essência e se torna uma moeda de troca. O homem sábio não age por desejo de reconhecimento, mas porque sabe que fazer o bem é um dever consigo, mesmo não uma estratégia para ser aceito. Liberte-se da necessidade de aprovação. A virtude não reside no aplauso, mas na tranquilidade de uma consciência reta. Ser autêntico exige coragem, pois nem sempre será confortável. No entanto, apenas aqueles que se mantêm fiéis a seus valores, sem medo da rejeição, experimentam a verdadeira paz interior. Seja gentil, mas nunca à custa da sua própria essência. A fragilidade diante da manipulação, quando a bondade se torna corrente. A bondade cega não é virtude, mas um convite à exploração. Quem oferece tudo sem discernimento cedo se vê escravizado pelas vontades alheias, tornando-se marionete daqueles que vivem da fraqueza dos outros. A generosidade, quando destituída de sabedoria, deixa de ser uma expressão de grandeza para se transformar em servidão. O estoico sabe que o verdadeiro bem não pode nascer do abuso, mas da justa medida entre dar e preservar a si mesmo. Muitos confundem gentileza com obediência irrestrita, como se negar fosse um pecado e resistir, um ato de frieza. Mas quem nunca impõe limites se torna um campo aberto para manipuladores, aqueles que farejam na bondade dos outros uma oportunidade de controle. O sábio não fecha o coração à compaixão, mas também não o abre indiscriminadamente para aqueles que veem a bondade como fraqueza. Ceder sempre não é nobreza, é fraqueza disfarçada de virtude. O verdadeiro equilíbrio está em saber quando dizer sim e principalmente quando dizer não, pois a liberdade do homem forte não está apenas em seu poder de agir, mas também na coragem de resistir. Se não impusermos nossos próprios limites, alguém o fará por nós, e nem sempre com boas intenções. Seja generoso, mas jamais submisso. O valor da sua bondade não está em quanto você pode dar, mas em quanta dignidade você mantém ao oferecer. Pois aquele que se deixa dobrar por todos cedo ou tarde, já não será mais dono de si mesmo. O fardo das expectativas não correspondidas. A liberdade de agir sem esperar. A bondade que nasce da expectativa está fadada à decepção. Quem oferece algo esperando o retorno não pratica a virtude, mas sim uma troca velada, um contrato não, declarado que ao ser rompido, gera frustração e ressentimento. O estoico sabe que o bem deve ser feito por si mesmo, não pelo que pode trazer em retorno. A verdadeira grandeza está em agir corretamente sem a necessidade de reconhecimento. Esperar que os outros ajam como nós agiríamos é um fardo pesado demais para carregar. O mundo não retribui sempre na mesma medida, e a busca pela reciprocidade pode se tornar uma prisão. Quem condiciona sua generosidade à resposta do outro nunca será livre, pois sua felicidade
dependerá do comportamento alheio, e nada é mais incerto do que a vontade dos homens. A liberdade está em fazer o bem, sem acorrentar-se ao desejo de que ele volte. Quem age conforme a razão e a virtude não se abala com a ingratidão, pois sabe que sua retidão é recompensa suficiente. Aquele que se angustia pela falta de reconhecimento esquece que a justiça das ações está em sua essência, não na resposta que recebem. Seja gentil porque é certo, não porque espera algo em troca. Não condicione sua paz ao agradecimento dos outros. O sábio dá porque possui, não porque espera receber. Ao abandonar o peso da expectativa, descobre-se o verdadeiro alívio, o de agir conforme a própria consciência, sem a necessidade de aplausos ou retribuições. A negação das próprias necessidades, o equilíbrio entre servir e existir. Não há virtude em esgotar-se pelos outros enquanto se definha por dentro. Quem faz do sacrifício uma regra e da própria anulação um hábito, cedo ou tarde se encontrará vazio, incapaz de oferecer algo de valor. O estoicismo ensina que a verdadeira generosidade não nasce da exaustão, mas do equilíbrio. Para que possamos dar ao mundo o nosso melhor, primeiro devemos preservar aquilo que somos. A crença de que devemos sempre colocar os outros antes de nós mesmos pode parecer nobre, mas é uma armadilha. O homem que se priva de tudo em nome dos outros não pratica bondade, mas sim negligência consigo mesmo. De que adianta iluminar o caminho alheio se a própria chama se apaga no processo? A sabedoria está em entender que cuidar de si não é egoísmo, mas necessidade. O estoico sabe que a autossuficiência é um pilar da verdadeira força. Quem depende do reconhecimento ou da necessidade dos outros para sentir-se útil, se torna escravo da própria benevolência. O equilíbrio exige que saibamos dar sem nos perder, ajudar sem nos anular. Pois a virtude não está no extremo do sacrifício, mas na justa medida entre oferecer e preservar-se. Cuide de si como cuidaria de um amigo querido. Se sua própria existência for negligenciada, de que forma poderá sustentar os outros? Não. A honra em se consumir até o fim. A honra em permanecer firme e inteiro. E a partir dessa integridade, estender a mão ao próximo. O mundo não precisa do seu esgotamento. Precisa da sua presença plena. O sofrimento gerado pela falta de limites. A coragem de dizer não. Aquele que nunca impõe limites cedo ou tarde, será esmagado pelo peso das exigências alheias. A gentileza sem medida não é virtude, mas um convite ao esgotamento. Quem se doa sem restrições, por medo de desagradar ou parecer egoísta, transforma-se em um território sem fronteiras, onde qualquer um pode entrar e tomar o que quiser. O estoico entende que dizer não é um ato de frieza, mas um gesto de respeito por si mesmo. O medo de impor limites nasce da ilusão de que devemos estar sempre disponíveis, sempre dispostos, sempre prontos a atender aos chamados externos. Mas uma vida sem barreiras é uma vida sem estrutura. Assim como um rio precisa de margens para não se transformar em um pântano, o homem precisa de limites para não se perder em obrigações que não são suas. Não há crueldade em proteger sua paz. O sábio sabe que ao dizer não para o desrespeito, diz sim para a própria integridade. A harmonia da vida não vem da submissão cega às vontades dos outros, mas da capacidade de equilibrar generosidade e autossuficiência. A bondade sem discernimento torna-se fraqueza. A bondade aliada à sabedoria transforma-se em força. Aprenda a traçar suas fronteiras com firmeza e serenidade. O respeito próprio não é arrogância, mas um pilar da existência plena. Seja gentil, mas jamais ao preço da sua exaustão, pois aquele que se esgota tentando agradar o mundo logo descobrirá que, ao perder seus limites, perdeu também a si mesmo. A cegueira, diante das más intenções, entre a bondade e a prudência. A crença de que todos possuem um coração puro pode parecer nobre, mas pode se tornar uma armadilha perigosa. Quem caminha pela vida vendo apenas a bondade no outro, ignora uma verdade fundamental. A natureza humana é complexa, e dentro dela coexistem tanto a virtude quanto o vício. O estoico não permite que a ingenuidade o torne vulnerável, pois sabe que a prudência é a guardiã da integridade. Ser bondoso não significa ser cego. O homem que se recusa a enxergar a malícia dos outros não está praticando a virtude, mas se entregando à ilusão. Há aqueles que exploram a inocência alheia, que veem na gentileza uma oportunidade de manipulação. Não reconhecer essa realidade é abrir mão da própria defesa, tornando-se um alvo fácil para enganos e traições.
A sabedoria estoica ensina que devemos tratar os outros com justiça, mas sem ingenuidade. Não se trata de suspeitar de todos, mas de observar com atenção, entender intenções e não permitir que a esperança na bondade humana nos leve à cegueira. A prudência não destrói a gentileza, pelo contrário, a fortalece, pois permite que ela seja aplicada onde realmente faz diferença. Ser bom não é sinônimo de ser ingênuo. O verdadeiro equilíbrio está em oferecer o melhor de si, sem ignorar o que há de pior nos outros. Aquele que alia a generosidade à lucidez vive sem medo, pois sabe que sua bondade é consciente e sua confiança merecida. A virtude não está em acreditar cegamente no outro, mas em enxergar com clareza e ainda assim escolher agir com retidão. A perda da força interior, a coragem de ser inabalável. Aquele que vive temendo desagradar os outros já não vive para si, mas como um reflexo das vontades alheias. Aos poucos, sua essência se dissolve, sua voz se apaga e seu espírito se enfraquece sob o peso das expectativas externas. A força interior não reside na aceitação dos outros, mas na firmeza de quem permanece fiel a si mesmo, ainda que isso signifique contrariar aqueles que esperam submissão. O estoico compreende que a busca pela aprovação é um caminho perigoso, pois faz com que o homem se afaste de seus princípios em troca de uma paz frágil e ilusória. Quem se curva demais aos desejos alheios corre o risco de se partir. A verdadeira coragem está em manter-se íntegro, sem permitir que o medo do desconforto alheio enfraqueça sua própria vontade. Ser firme não significa ser inflexível, mas sim estar enraizado em convicções sólidas. Há momentos em que a gentileza se torna um peso, quando servir aos outros exige que nos abandonemos. O sábio sabe que um espírito forte não é aquele que se dobra a todo vento, mas o que resiste às tempestades sem perder sua essência. Não tema desagradar quando a verdade exigir. Não sacrifique sua força para preservar uma harmonia falsa. Quem se mantém fiel ao que é, encontra uma paz que nenhum reconhecimento externo pode oferecer, pois a verdadeira força não está em agradar a todos, mas em manter-se inabalável diante daquilo que realmente importa. A ilusão da harmonia a qualquer custo, quando a paz se torna prisão. A paz que exige a negação de si mesmo não é verdadeira paz, mas sim um fardo disfarçado. Muitos sacrificam sua essência para evitar conflitos, acreditando que a harmonia externa é um preço justo a pagar. No entanto, a serenidade que nasce da submissão não é serenidade, mas sim um silêncio forçado, uma máscara que esconde a erosão da própria identidade. O estoico compreende que a verdadeira paz não reside em concessões ilimitadas, mas na retidão moral inabalável. Ceder sem questionar pode parecer um ato de nobreza, mas, no fundo, é um caminho perigoso. Aquele que abdica constantemente de suas convicções para preservar relacionamentos ou evitar confrontos, constrói sua existência sobre alicerces frágeis. Não há virtude em aceitar injustiças, em permanecer em silêncio diante do que fere a alma, apenas para manter uma ilusão de equilíbrio. O preço dessa falsa harmonia é muitas vezes a perda da própria integridade. O sábio não teme desagradar quando a verdade exige ser dita. Ele sabe que uma paz construída sobre concessões forçadas é instável e efêmera. A gentileza, quando desprovida de justiça e sabedoria, torna-se um mecanismo de autossabotagem. É preciso coragem para sustentar a própria verdade, mesmo quando isso significa romper laços, contrariar expectativas ou enfrentar a tempestade da incompreensão alheia. A verdadeira harmonia não está na ausência de conflitos, mas na presença da verdade. Quem vive para agradar a todos nunca conhecerá a própria liberdade. O estoico pratica a gentileza, mas jamais à custa da própria alma, pois a maior paz que se pode conquistar não é a paz imposta pelo medo da discordância, mas a serenidade de saber que se vive com autenticidade e retidão. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe reflexão e valor para você, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo materiais inspiradores. Agora, assista ao próximo vídeo que aparecerá na tela e aprofunde ainda mais seu conhecimento. Até lá!